Olá, seja bem-vindo ao canal. Você que ainda não conhecia e você que já nos acompanha, seja bem-vindo de volta para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho de São João. Curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber todos os vídeos que postarmos. E vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a música que vai nos ajudar a rezar com essa palavra é a música da banda Amor e Adoração, Verbum Panis. E vamos à palavra. Hoje vamos estudar o primeiro capítulo do Evangelho de São João, o Verbo Divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Esse veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o conheceram. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram a Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar-lhe: Quem és tu? Ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: Eu não sou o Cristo. Pois, então quem és? Perguntaram-lhes eles: És tu Elias? Disse ele: Não, não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram-lhe de novo: Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor,
como o disse o profeta Isaías. Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia da sandália. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é este de quem eu disse: depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava lá João outra vez com 2 dos seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguia, perguntou-lhes: que procuras? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede. Respondeu-lhe ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido João e que o tinha seguido. Foi ele então logo à procura do seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Filipe e diz-lhe: segue-me. Filipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreve na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Filipe retrucou: vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e diz: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhes: donde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E vamos às promessas, ordem, princípio eternos. Eu encontrei aqui algumas, né? E você pode ir buscar também na sua palavra e escrever no seu caderno.
A promessa que eu encontrei, a primeira foi: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Isso é promessa de Deus para nós, que Jesus Cristo, que é o Verbo, que é a palavra, ele veio para iluminar a nossa vida. Não precisamos andar nas trevas, só se quisermos andar nas trevas. Mas nós podemos ter uma vida iluminada pela verdadeira luz, que é Jesus Cristo, todos os dias. Caminhar na luz, na verdade e no amor de Jesus Cristo. Outra promessa é: todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a lei foi nos dada por Moisés, lá no Antigo Testamento, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos dá todos os dias, graça sobre graça, presentes, e nos oferece gratuitamente. Nós temos que recolher todos os dias essas graças, esses presentes que Jesus Cristo nos oferece. Outro é: verás coisas maiores do que esta. Então Jesus fala isso para Natanael e ajuntou: em verdade vos digo, verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, essa palavra, ela fala que nós veremos coisas maiores se andarmos na luz de Jesus Cristo e caminharmos todos os dias com Ele. Veremos coisas grandiosas aqui mesmo na terra. Vamos viver o céu aqui na terra e nós veremos os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É só fortalecer a nossa fé e caminhar dia após dia com Jesus Cristo, na luz de Jesus Cristo. A ordem que eu encontrei foi: vinde e vede. Então o Senhor nos convida hoje: vinde e vede. É a ordem de Deus e Ele quer que nós possamos ir até Ele todos os dias, em todos os momentos, e ver, abrir os olhos da fé, não ver com os olhos humanos, mas ver com os olhos do coração, abrir os olhos da fé e ver. Outro: segue-me. Jesus nos convida a segui-lo e nós podemos escolher se queremos ou não segui-lo, mas seguir Jesus é caminhar na luz, é caminhar na verdade, é caminhar no amor. Outra ordem que eu encontrei: vem e vê. Jesus nos fala para que, se a gente for, vem e vê. Então não precisamos ter muitas perguntas, exigir muitas coisas. É simplesmente ir até o Cristo, caminhar até Jesus, ir na presença de Jesus e ver a verdade, ver o céu aqui na terra. E aí nós vamos para o princípio eterno que eu encontrei. Tudo foi feito por Ele, Jesus Cristo, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. É princípio eterno. Tudo foi feito por Jesus Cristo, e sem Ele nada foi feito. Ele era a palavra, Ele era o Verbo. E lá no princípio, no livro do Gênesis, a gente vê que tudo foi feito pela palavra. Então, com Ele tudo foi feito e por Ele tudo foi feito. E sem Ele nada seria feito. Então, a Santíssima Trindade trabalhou em comum acordo ali, Pai, Filho e Espírito Santo, para realizar todas as coisas em nós. E a luz que foi colocada no meio de nós, Jesus Cristo, e as trevas não compreenderam e mataram Jesus. Ainda bem que Ele é o Filho de Deus e ressuscitou para nós. Outro é: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós temos essa certeza com essa palavra, porque o Senhor nos fala que nós, todos aqueles que receberam Jesus Cristo e que creram no seu nome, o Senhor deu-lhes o poder de tornarem filhos de Deus. Outro é: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória,
a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. É princípio eterno, é uma lei imutável, não pode mudar. Jesus é o Verbo e habitou entre nós e vimos sua glória. E a glória do Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Outro princípio eterno que nós temos aqui é: ninguém jamais viu a Deus, o Filho único que está no seio do Pai. Foi quem o revelou. O Pai nós não vimos, mas Jesus Cristo é o rosto do Pai. Tem uma palavra que ele fala: se quer ver o Pai, olhe para ele. Então, nós devemos buscar Jesus Cristo, caminhar com ele, para que Jesus possa nos revelar o rosto do Pai. Outro é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é Senhor, é Salvador, é libertador. Ele tira o pecado do mundo. Então não precisamos nos preocupar se andamos na luz, se caminhamos com Jesus, se sabemos que Jesus é o nosso Senhor. Se estivermos em pecado, temos que ir até Ele. E a igreja nos oferece a confissão, né? A confissão dos pecados. Temos que ir até o sacerdote, confessar os nossos pecados e nos libertar desse pecado, porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então, como aplicar isso na nossa vida, né? Como aplicar toda essa palavra na nossa vida? Então, eu escrevi aqui: buscando cada vez mais a palavra de Deus e compreendendo essa palavra, porque nós precisamos compreender a palavra de Deus e vivenciar essa palavra, né? A leitura orante da palavra. Jesus é a palavra, Jesus é o Verbo, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e está entre nós. E nós temos tudo na Bíblia, no nosso manual de instrução. A Bíblia é o nosso manual de instrução. Busque, compreenda e viva essa palavra. E a mensagem que eu coloquei aqui é: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A mensagem central é: se creres em Jesus Cristo, verás a glória de Deus acontecer em sua vida. Eu verei a glória de Deus acontecer na minha vida e desejo vivenciar esse amor. Eu vejo a cada dia e vivencio esse amor acontecer na minha vida. O amor de Deus acontecer. Então eu quero agradecer ao Senhor nesse dia de hoje por essa palavra, porque Ele nos enviou Jesus Cristo, Verbo eterno do Pai, para nos tirar o pecado do mundo, para nos libertar de todo o mal, para iluminar a nossa vida e para nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, pela Tua palavra, porque nos exorta e nos ensina a caminhar todos os dias no caminho e na verdade, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.